Fala, meus amigos engenheiros, amantes da engenharia e estudantes focados de materiais de engenharia civil. Hoje a gente vai falar sobre a curva ABC. A curva ABC é uma importante ferramenta para você que é engenheiro, para você que gosta de fazer aquele seu planejamento correto, que gosta das suas obras bem planejadas, bem executadas. Essa é uma ferramenta indispensável para desde obras pequenas até obras de grandes construtoras, pontes, viadutos. Acho que todas essas obras vão precisar dessa ferramenta. E o que é essa ferramenta? Né? O que é a curva ABC? A curva ABC é uma técnica de classificação de itens ou recursos, com base no princípio de Pareto, 80-20. O que é que ele diz? 20% dos itens vão impactar em 80% do meu orçamento. Então você vai ver lá na obra que o cimento, o aço vão impactar 80% do valor da sua obra. Dando aqui um exemplo hipotético aplicada para determinar quais itens têm maior impacto no custo ou tempo de execução de um projeto. Na engenharia civil, a curva ABC é utilizada principalmente para a gestão de materiais e custo nas obras. Ela divide os itens em três categorias. Lembrando que a curva ABC ela não serve só para materiais, ela serve para materiais como também para mão de obra. Você vai saber qual é o que da minha mão de obra aqui que vai ter o maior impacto. Vou separar, vou elencar por itens. Na classe A, sempre é os de maior impacto. Itens de alto impacto, geralmente os mais caros e com maior prioridade. Itens de médio impacto, que têm relevância, mas não tanto quanto os itens da categoria A. E o item C são os itens de baixo impacto, frequentemente de baixo custo e com menor priorização do seu gerenciamento. O engenheiro civil, você no caso, vai poder usar a curva ABC para basicamente quatro itens de aplicação essenciais. A gestão dos materiais, identificar quais materiais são mais críticos e quais podem ser comprados em menor quantidade. Então, se eu sei que a minha obra, a cerâmica, o aço, eles vão ter um maior impacto, eu já vou de primeira fazer o planejamento da compra desse material. Né? Geralmente você sabe que se a gente compra material aqui no mercado local, geralmente ele sai mais caro. Então você deve se planejar logo para como é que você vai fazer a organização de compra desses materiais. Posso comprar direto da fábrica? Posso comprar direto com aquele fornecedor que vai me trazer um desconto maior, principalmente nesses itens. Agora, os itens de menor impacto, eu posso comprar no mercado local, eu posso me planejar de uma forma, de um tempo mais reduzido. Agora, desses que impactam mais, não. Desses que impactam mais, eu vou ter que me planejar desde cedo, com tempo antecipado, para eu não ter surpresa na minha obra. Justamente para não impactar no planejamento financeiro. Alocar recursos financeiros de forma mais eficiente, priorizando os itens da categoria A, que nem a gente falou. Eu vou dar prioridade para aqueles itens que têm maior impacto no meu orçamento. Então, vou buscar planejar mais, vou buscar essas fontes melhores. Controle de estoque. Melhorar o armazenamento e reposição dos materiais, evitando a falta ou excesso de itens. Da mesma forma que é ruim numa obra um material faltar, também é ruim na obra um material em excesso, porque isso pode impactar no restante do meu orçamento. Você sabe que a gente faz orçamento, a gente destina ali uma receita para aquele tipo de material, e aí vamos dizer que na obra precisa de 200 sacos de cimento, ali eu vou botar mais de 220. Mas eu chego lá e eu compro 300 sacos de cimento para a mesma obra. E sabendo que o cimento, que o concreto, vai ser um dos materiais que mais impactam. Não vai me gerar prejuízo? Vai, porque vai faltar em outra parte da minha obra que eu aloquei erroneamente. Análise de fornecedores, que nem eu falei. Nos materiais de menos impacto, muitas vezes a gente consegue comprar até ali no mercado local. Mas aqueles materiais mais caros, que vão ser mais demorados, também pode ser da cor ABC, eu vou dar prioridade, eu vou fazer um planejamento correto para eles. A classificação dos itens é feita a partir de uma análise quantitativa e qualitativa. A gente vai fazer aqui a descrição dos 5 passos, mas a gente vai ver também no Excel como é que se faz. Primeiro é o levantamento de dados. Segundo, cálculo da participação de cada item. Terceiro, eu ordeno. Quarto, eu coloco nos itens A, B e C, de acordo com o princípio de Pareto. E o 5, eu faço um monitoramento e o planejamento. Vamos dar uma olhada aqui no Excel para a gente ver como isso funciona na prática. Então tá aqui meu orçamento. Beleza. Nesse caso, eu já coloquei o filtro, mas eu coloquei uma planilha nova aqui para você ver como é que a gente faz. Ó, eu vou bagunçar ele aqui de novo. Beleza.
Vou tirar a formatação. Beleza, pronto. Ó, aqui eu tenho alguns materiais, coluna, treliço, impermeabilizante, cimento, e aqui eu tenho os valores deles, né? Eu vou ter que filtrar aqui nessa tabela. Aqui eu coloquei materiais iniciais para dar um exemplo. Todos esses meus materiais deram aqui 19.670, mas eu vou ter que saber filtrar. Como é que eu faço isso? Eu venho em total, eu vou pedir para o Excel para ele classificar para mim por valor. Então eu venho aqui valor total, do maior para o menor. Beleza. Aqui eu já consigo ter uma visão de quais materiais vão ter o maior impacto no meu orçamento. Mão de obra é o que mais impacta, o tijolo, seguido do tijolo, depois do cimento. São os três materiais que têm um impacto significativo na minha obra, que a soma deles vai dar aqui mais ou menos 72%. Geralmente não chega a 80%. Se eu quisesse colocar aqui até aterro, chegaria a chegaria a 78% praticamente. Então, eles são o que tem maior impacto. Mas nós vamos deixar aqui só esses três primeiros itens. Eu vou usar aqui essa escala de cor, que é para a gente ter uma noção dos que mais impactam. Então, ó, a mão de obra impacta de uma forma significativa, o tijolo também e também o cimento. Então, eu quero ver como é que se comporta a questão da curva ABC. Então, seleciono aqui os materiais, vou selecionar aqui os vou selecionar aqui a porcentagem acumulada, você pode colocar também o valor. Vou colocar pelo valor que fica mais intuitivo da gente ver. Total. E vamos criar um gráfico aqui para a gente ver Pareto aqui. Pronto. Ele já me deu um gráfico mostrando essa curva. Ó, vamos prestar atenção. 80% dos itens. Não vai ser certinho 80% nesse nosso caso. Mas vejam que esses dois materiais, ó, eles impactaram, apenas eles dois impactaram em quase 80% da minha obra. Aí eu tenho cimento, aterro, brita na categoria B, até colunas, que eles estão ali numa fase intermediária, e vejam que o restante, ó, todos os restantes estão abaixo de 15%. Então, é isso que a gente deve fazer no planejamento da nossa obra, porque dessa forma eu vou ter essa curva, eu vou saber dos 20 materiais que impactam 80%, os materiais que impactam 15% e os materiais que impactam 5%, como a gente viu nesse exemplo. Aí eu vou chegar lá, minha mão de obra, eu sei que o valor da minha mão de obra vai ser o que mais impacta, vou fazer uma reunião com a mão de obra, ver como é que eu posso ali, se eu posso colocar, por exemplo, uma betoneira em vez de um concreto manual, que já consiga economizar mais um pouco. Eu vou usar ferramentas ali que agilizem a mão de obra, que eu vou conseguir executar em menos tempo. Isso também vai me diminuir os meus custos. A quantidade de tijolos eu vou tentar comprar diretamente na cerâmica, numa quantidade maior, uma carga fechada. E é assim que a gente faz o planejamento. Esses outros, impermeabilizante, areia, a gente pode comprar no mercado local, porque eles impactam menos na minha obra. Mas eu também tenho que dar importância. Mas eles impactam de uma maneira menos eficiente e impactante aqui na minha obra, né? Então, como a gente viu, a curva aqui, ó, grupo A, 20% dos itens representa 80% da minha receita, que são aqueles materiais que a gente viu que impactam mais. Na curva B, os intermediários. E na curva C, a grande maioria dos itens, quando você for ver na obra, que vai estar numa parte de menos impacto. A curva ABC proporciona alguns benefícios para a engenharia, como redução de custos, eficiência operacional, melhora no seu planejamento, principalmente, e o maior controle sobre o orçamento. Um orçamento bem detalhado, bem controlado, ele vai te proporcionar, acima de tudo, a sua obra de forma eficiente. A execução da sua obra de forma eficiente. Por quê? A maioria das obras que a gente faz hoje, elas têm um cronograma financeiro e tem lá as repartições por medições. Então você vai saber naquele mês ali os materiais de maior impacto, eles vão me gerar tal valor. Aqueles de menor impacto vão me gerar tal valor. Então eu consigo fazer esse jogo, eu consigo fazer esse planejamento dentro da obra, que é bastante importante, na execução para não impactar em nenhuma etapa, não atrasar e nem adiantar excessivamente, porque também às vezes traz alguns transtornos na obra. Diversas construtoras no Brasil utilizam isso, como eu falei para vocês, quanto maior a obra, maior a necessidade de um planejamento e de um controle de obras. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente treinar sobre curva ABC, como é que elas aparecem geralmente em concursos
e em provas. Em relação à curva ABC na construção civil, qual é a principal vantagem dessa técnica na gestão dos materiais? Maximizar o uso de todos os materiais? Não, tem que dar prioridade. Identificar quais materiais devem ser comprados em maior quantidade, sem risco de excesso? Não tão completo. Melhorar a previsibilidade e controle dos custos, priorizando os materiais com maior impacto financeiro, com certeza. Letra C. Segunda questão, sobre a curva ABC, assinale a alternativa correta. Os materiais classificados como categoria A são sempre os de baixo custo? Não, né? Vão ser o contrário, vão ser os de maior custo. A curva ABC é uma técnica que se aplica apenas à gestão de mão de obra, não sendo útil para a gestão dos materiais? Claro que não, se aplica a todas as duas. A curva ABC é uma metodologia baseada no princípio de Pareto, sim, onde 20% dos itens impactam 80% dos custos ou de consumo. Então, como a gente viu aqui o gráfico, né, a parte da curva ABC, que você pode separar tanto por itens, por materiais, por atividades. Às vezes eu quero saber que eu faço no meu Excel quais são as atividades que vão ter maior duração. Eu consigo também dar ênfase na curva ABC. Aqui, atividade de concretagem, atividade de revestimento vão ser as que vão demorar mais. Então, eu vou dar prioridade. Tudo isso eu consigo fazer nessa curva ABC. Então, como resumindo aqui a nossa obra, a gente viu que a curva ABC tem um impacto grande no nosso orçamento, no nosso planejamento. É uma ferramenta que você consegue fazer um detalhamento melhor. Você pode mostrar para o seu cliente também esse tipo de detalhamento. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre isso. Vocês podem seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like para dar aquela força. Valeu!